Pois é, gente, entrevista em foco de hoje é quarta-feira, o nosso convidado, Dr. Carlos D'Angelo, que é da Polícia Federal. Ele que, a palavra eu nem gosto muito não, mas é isso mesmo, né? É o responsável, o chefe tá índio, né, doutor? Mas é o responsável pela Polícia Federal aqui. Eu começo, em primeiro lugar, agradecendo o senhor pela presença, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. Mas a gente começa falando o seguinte, até que ponto vai o trabalho da Polícia Federal no que tange a ter liberdade? Porque houve muita conversa de que o governo federal estava tirando a liberdade da Polícia Federal, né, no Brasil inteiro. Isso procede, doutor? Boa noite, Cássia. Boa noite aos telespectadores. Realmente esse é um assunto que até em razão de hoje, desse mecanismo de mídias sociais, de internet e de outros materiais aí, houve realmente uma preocupação muito grande da sociedade nesse sentido. Então é oportuno que nós esclareçamos duas situações distintas. A primeira é que até meses atrás, a Polícia Federal, por incrível que pareça, poderia ter como diretor-geral, como seu chefe-geral, que é o diretor que fica em Brasília e comanda toda a polícia, ela poderia ter nessa função qualquer um do povo. É um cargo de livre nomeação do presidente da República. Sempre foi de nomeação do presidente da República. Sempre foi. Ele escolhe os ministros indicam uma pessoa que vira o chefe da Polícia Federal. De meses para cá, o que se fez é o seguinte: atualmente, somente um delegado de Polícia Federal de carreira pode assumir o controle da Polícia Federal. Vai continuar sendo nomeado pelo presidente da República, como sempre foi. Só que antes nós já tivemos militares no comando da Federal, já tivemos delegados de Polícia Civil no comando da Polícia Federal. Muitos vão se recordar do delegado Romeu Tuma, que depois virou senador. Ele já foi chefe da Polícia Federal. Hoje não pode mais isso. Então nós temos aí uma situação extremamente positiva para acalmar a população. O que houve foi isso. Doravante, somente um delegado de polícia pode ser chefe da Polícia Federal. Ah, mas ele é nomeado pelo presidente da República. Ora, os ministros do Supremo também o são, né? Os comandantes militares também o são. Nas polícias civis, o chefe de polícia é um indicado do governo, o comandante da Polícia Militar também é. Essa é a regra republicana que nós temos e isso não tem como ser superado. Mas no popular, doutor Carlos, o que normalmente as pessoas querem falar é exatamente isso. Ou seja, entre aspas, com todo respeito ao nosso telespectador, não é um pau mandado. Não, tem que fazer aquilo que o presidente X ou Y quiser. Não é isso. Ele é um técnico, ele é formado, ele tem todo um preparo, mas é uma indicação do chefe maior, no caso, né? No caso do presidente, da presidente da República. Exatamente, Cássia. E aí, uma pergunta que é recorrente da população, que é recorrente do meio jornalístico, é o seguinte: há ingerência política ou não nos trabalhos da Polícia Federal? E nós temos que esclarecer o seguinte: a atual estrutura, ela permite que haja. Eu não vou dizer que há. Eu nunca sofri. Mas a atual estrutura permite que você seja, de alguma forma, orientado por questões políticas. E a polícia, ela tem que ser uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Nesse sentido, existe uma proposta de emenda constitucional, a PEC 412, em que se pretende ali uma autonomia para a Polícia Federal, orçamentária, financeira, administrativa. O que significa isso? A polícia continuaria sendo do Poder Executivo, continuaria vinculada ao Ministério da Justiça, mas teria liberdade para trabalhar, liberdade para gerir seus recursos, tal como acontece hoje com o Ministério Público, com as defensorias públicas. É o que se tem como ideal, por muitos estudiosos e pelos policiais, para a Polícia Federal e também para as polícias civis dos estados. Para que os delegados de Polícia Civil não fiquem amedrontados se vão investigar político A ou B. Tal como o Ministério Público tem comprovado que essa autonomia, essa liberdade tem dado a esses jovens promotores, jovens procuradores da República, uma liberdade muito ampla de bater em quem quer que esteja desviando a lei, sem receio nenhum. Esse é o ideal para a gente. Então, dizer se há ingerência ou não, eu afirmo
aqui eu nunca sofri, mas deixo claro que o sistema permitiria alguma coisa nesse sentido, até mesmo na ideia da inanição. Vamos dizer o seguinte, eu não quero que esse órgão trabalhe, porque ele está incomodando o governo, eu o deixo sem recurso. É uma forma da polícia ficar engessada. Agora, a gente tem falado muito e acompanhado em toda a imprensa nacional as operações, as prisões que estão acontecendo. Inclusive, muitas coisas são questionadas por algumas pessoas, a população, colocar a tornozeleira eletrônica no fulano de tal, no presidente da empresa X, ele pode ir para casa, delação premiada, enfim. As operações aí, Lava Jato, operações... Esse tipo de operação, doutor D'Angelo, aqui em Uberlândia, principalmente a Operação Lava Jato, né, agora, e tem a outra operação também, a Operação Zelote. Zelote também. Quer dizer, são várias operações que acabam tendo ramificações no Brasil e no exterior. Aqui em Uberlândia, o que o senhor pode falar sobre isso? Eu sei que tem algumas coisas que vocês estão investigando, a gente respeita, mas até para orientar o nosso telespectador, porque Uberlândia é uma cidade muito grande. Cássio, na realidade, todos esses trabalhos de vulto, voltando à sua questão anterior, ele revela que não há essa propalada ingerência, né? Porque nós estamos provando que, no jargão popular, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Não tem preterição e nem privilégio para nenhum lado da corrente política brasileira, mesmo porque, sabidamente, todas as correntes políticas brasileiras estão de lama até o pescoço. Tem um pezinho ali, né? Ninguém se salva. Está de lama até o pescoço de um histórico de mais de 2 séculos, de 3 séculos de desmandos no país. Mas, relativamente ao envolvimento de Uberlândia, sem dúvida nenhuma, Uberlândia é um polo econômico, é um polo de muito interesse político e econômico, mas todas essas operações citadas, elas ainda estão em investigação, todas elas em segredo de justiça, então nós não podemos revelar nada, nem afirmando da existência e nem negando. O que nós podemos adiantar para a população do Triângulo Mineiro é que nós somos poucos aqui em Uberlândia e região, mas estamos muito vigilantes para que, se formos demandados em qualquer dessas operações, temos condições de agir e estamos à disposição para não ficarmos a reboque de operações, para fazermos as nossas aqui também. Tá certo. Eu vou para um rápido intervalo e o doutor D'Angelo estava falando, né? Essa questão do pau que bate no Chico, bate no Francisco, é lógico, a gente tem que acompanhar isso. Só que aí fica uma dúvida. Polícia Federal fazendo esse trabalho, a gente está acompanhando. Mas aí se fala tanto em democracia, é um país democrático. Nós não estamos citando nomes, é no geral, são partidos, é o que ele falou, a política. Mas será que essa democracia, ela existe mesmo? Ou ela é uma democracia velada e de interesses estritamente direcionados? Daqui a pouquinho eu volto. Com Aécio e Anastasia, o PSDB fez muito por Minas e pelos mineiros. E o mais importante, fez com eficiência e respeito pelo dinheiro público. Crianças aos 6 anos na escola, o melhor ensino fundamental do Brasil. O ensino profissionalizante gratuito. O maior programa de atenção à saúde da mulher. Distribuição de remédios gratuitos. Saúde mais perto das pessoas. PSDB em Minas. Uma história de trabalho sério, com o compromisso de melhorar a sua vida. A partir de agora, Uberlândia terá a chance de descobrir que faz bem ouvir bem com a Clarivox Aparelhos Auditivos. Venha conhecer os mais modernos aparelhos auditivos e atendimento diferenciado que devolvem a você o sentido da vida. Recupere a confiança, autoestima, sensibilidade, qualidade e a emoção de voltar a escutar o que te faz bem. Clarivox Aparelhos Auditivos. Faz bem ouvir bem. Avenida Cipriano Del Fávero, 93 Centro, 3305-4060. Castor Aço, tubos, chapas, perfis, perfilados, cantoneiras, metalons e toda a linha para serralheria. Estrutura para barracão, bobinas galvanizadas para confecção de calhas e rufos. Corte e dobra de chapas até 1/4 de espessura. O melhor preço em materiais para seu portão. E ainda, dividimos em 3 vezes no cartão. Castor Aço, Rua Senador Dantas, bairro Tubalina, Uberlândia. 3255-0080. Ou acesse www.castoraço.com.
Em 2015, a Mississippi Materiais para Construção dá um show de ofertas. Materiais básicos e de acabamento com preço justo e entrega rápida. Venha comprovar. Tubo 100 mm, R$26. Tijolão 8 furos, 30 centímetros, 599 o milheiro. Tinta real 18 litros, R$89. E na Mississippi, na compra do piso, você ganha argamassa. A Mississippi faz de tudo para você ser mais feliz durante a sua construção. Mississippi Materiais para Construção, Avenida Rio Mississippi 400. A coleção Outono e Inverno já chegou na Veres Calçados. Os modelos mais incríveis com preços que só a Veres Calçados tem. Até o final do mês, coleção de inverno com preços de saldão. Mizuno de R$ 199,90 por R$ 149,90. Olímpicos de R$ 149,90 por R$ 99,00. Todo estoque em 12 vezes sem juros. Venha correndo conhecer a nova coleção Outono e Inverno da Veres Calçados. 3 lojas, Floriano, Santa Mônica e Jardim Patrícia. Estamos de volta às 7h40. Continuamos o bate-papo aqui com o Dr. Carlos D'Angelo. E no intervalo a gente falava exatamente isso, dessa questão da democracia, tudo. O trabalho que vocês fazem, na verdade, vocês lidam com poder. Poder que a gente fala, o poder econômico, né? Porque é difícil. Tem medo, não, doutor Carlos? E principalmente por causa dessa questão da democracia que eu falava, né? A democracia velada, até para nós da imprensa em determinados casos. Cássia, relativamente a ter medo ou não, somos todos nós humanos, né? E todos nós temos essa preocupação. Talvez o diferencial entre nós e os outros é que os outros, quando têm medo, chamam a polícia. E nós não temos a quem chamar porque nós somos a polícia. Então, nós temos que contar com Deus e com os nossos companheiros para nos protegermos mutuamente. E isso de uma forma generalizada, contando aí todas as polícias. Os homens e as mulheres de bem de todas as polícias. Agora, a questão da democracia que você fala, ela é bem emblemática pelo seguinte: muitos me tomam como uma pessoa pessimista, acreditando que, se você generaliza, todo político é bandido e tal, então não tem solução para o país. Nós temos que lembrar que países hoje tidos como referência mundial passaram por uma depuração necessária. Estados Unidos, no século XIX, era um dos países mais corruptos do mundo. A Coreia, recentemente, é um caso bastante emblemático para ser estudado, a Coreia do Sul. Então, é o seguinte, nós temos solução, sim. Só que a solução passa necessariamente pelo fortalecimento das instituições. Como nós demos o exemplo aqui, uma Polícia Federal autônoma, forte, uma Polícia Civil autônoma, forte, não desconexa do Estado e da lei, não é isso, uma superpolícia, ela sendo vigiada muito proximamente por um Ministério Público também forte, o Ministério Público, por sua vez, também controlado pelo Poder Judiciário, pelo CNMP, como existe hoje, enfim, freios e contrapesos para que a República funcione. Então, não serão salvadores da pátria, como tantos apresentam-se aí, e o povo iludido o segue, e já o seguimos várias vezes, né? E sempre estamos aí dando a topada no final, vendo que não existe salvador da pátria. Existe um amadurecimento institucional que nós vamos ter que passar muito tempo ainda para chegar lá. Nós vamos ver a história do Brasil e ela é toda permeada de desmandos, permeadas de uma política tosca, de uma política que alija o pobre e a população da discussão, mas melhoras sim vieram e estão vindo ao longo dos anos. Eu acredito só que o nosso tempo aqui está muito diferente dos outros países. A nossa evolução está muito letárgica. Eu quero aproveitar, gente, tem muita coisa, o trabalho da Polícia Federal é muito amplo. O senhor gosta muito de deixar esse site e eu quero que o senhor repita, por favor, o site e também o telefone para denúncias. Porque o cidadão de bem pode denunciar, é o que ele falou. Mas e se existem policiais corruptos, Ministério Público corrupto? Tem que ter alguém também por trás, é o que ele falou, forte, para que nós possamos chegar a um patamar aí de um país realmente legítimo. Pode falar, doutor D'Angelo. É a nossa conclamação sempre que a população nos ajude, batendo naquela tecla de que a polícia ela não tem bola de cristal, nós precisamos da informação do povo, então nós temos o nosso telefone 3230-2000 para a pessoa fazer suas denúncias sem se revelar, 3230-2000, e temos também um e-mail só para denúncia, que é o denunciapftriângulo@dpf.gov.br.
Okay. É onde nós podemos receber todo e qualquer tipo de denúncia sobre todo e qualquer tipo de crime. Obrigada, doutor. Gente, até amanhã. Jesus te abençoe. No Foco da Notícia, oferecimento. Vem pra Zema. Aqui tem mais por muito menos. Mississippi Materiais. Da base ao acabamento. Avenida Rio Mississippi 400, Mansur. E Castor Aço. Acesse o site www.castoraço.com. A polícia encontra